Mas para a gente é uma boa ter gravado. Eu acho. Bom, então já está gravando. Então tá, vamos lá. Então essa é a 29ª reunião do Laboratório de Fonética UFSCar. Então hoje a gente vai dar continuidade à discussão do artigo Toward the Phonetic Representation of Signs, Sequentiality and Contrast. Tá. Muito bem. Então, vamos lá. A gente vai começar pela... Daniel sumiu. A gente vai começar retomando a gente tinha parado, se eu não me engano, na página 257, né? A gente tinha terminado na sessão que era chamada Problems Posed by Compound Signs, não é isso? Essa acho que foi a última sessão que a gente tinha visto. Se bem que pelas suas coisas aqui... não, na verdade, essas suas transparências começam por essa sessão, né? Problems posed by compound signs, né? Tá, é que eu achei que a gente tivesse discutido esse da... Mas tudo bem, vamos começar por aqui, então. Tá, mas só para, então, dizer assim, eu acho que a questão é não se perder, assim, nos detalhes, né? Então, por exemplo, ele vai falar sobre a questão dos sinais compostos e aí a questão não é se perder no emaranhado de observações que ele faz sobre aquele sinal específico, mas o que ele está querendo mostrar com aquilo, né? Então, qual que é, para mim, digamos, a proposição fundamental do artigo? Ele está juntando o máximo de evidência que ele consegue para dizer não dá para a gente sustentar aquela proposição subjacente lá à proposta do Stokes, que quer dizer que o que caracteriza os sinais é o fato de que você tem aquelas especificações simultâneas do que ele considerava na época 3 parâmetros, né? E aí o próprio artigo aqui diz que uma das coisas problemáticas é que não são só 3, etc. Mas, enfim, não é isso que está em jogo também aqui. O fato de que tem essa inadequação. O que está em jogo é essa espécie de dogma da simultaneidade, né? E, então, assim, ele vai discutir a questão assim, de como, por várias razões diferentes, essa proposição de sinais não podem ser segmentados temporalmente, embora eles possam ser analisados, né, em 3 ou mais especificações, esse dogma da simultaneidade diria que você não poderia analisar temporalmente, né, os sinais individuais, né, digamos assim. Então, acho que tem sempre, quer dizer, em cada sessão que tiver no texto, a questão é buscar isso, o que ele está querendo mostrar. Então, é mais uma... Está acrescentando uma razão para a crítica a essa ideia de que você não precisaria, não faria sentido você analisar um sinal individual como composto por sequências, né? Então, a questão é o que é que os sinais compostos trazem de problema para essa questão da sequencialidade, né? Então, se você quiser assumir, Márcia, vai lá. Bom, o que ele apresenta é que um sinal composto ele não pode ser visto como a soma de 2 sinais, né? Ele não é um sinal mais o outro sinal. Então, que ele apresenta as características dos 2 sinais, mas quando eles se juntam, ele segue uma sequência diferente. Ele toma, como que eu vou dizer? Ele assume, né, um novo formato. E
isso ocorre diferente do que ocorreria numa frase. Então, se eu apresento os dois sinais numa frase, eu vou ter, né, uma sequência. Eu vou ter um sinal, posteriormente mais o outro. Mas quando eu tenho sinal composto, eles praticamente se juntam num único sinal. Acho que pode passar. Né? Então, assim, que quando eles se juntam, eles formam um item lexical próprio. Ele não é uma coisa mais outra coisa. Né? Aqui, inclusive, eu estava pensando no Tudo Bem em Libras, que a gente faz o bom e o legal. Então, né, a gente fala oi, bom, legal, oi, tudo bem, né? E esse bom, legal, ele assume outro formato, né? Outro léxico, no caso. E aquilo que eu estou falando, a produção, ela passa a ter uma sequência. E ela tem uma alteração também no ritmo como ela é feita, né? Pode passar, que esse foi mais. Então, no primeiro filminho, não sei se Tá, não vou tentar tocar. é o bom, não, não é o bom. É que ele faz. É que eu tô no bom. Eu vou fazer um curso de ASL, viu? Você quer comentar alguma coisa específica aqui, Então, né? ele faz o movimento, né? Que ele sai da boca, a mão vai até chegar na outra palma. E o próximo sinal, ele está rodando hoje? Não, é porque da outra vez eu tinha transformado em PDF para Ah, tá. mostrar aqui dentro. Agora eu estou rodando numa janela separada. Tá, pode comentar. Né? Então, ele tem um movimento que é próprio, ele baixa e vai. Então, quando eu saio daqui, eu tenho essa mão, né, aberta, deixa eu até pôr mais para trás, deixa eu achar uma posição que para assinar esse computador tem que ficar mais longe. Tenho a mão aberta, ele sai daqui e ele vem para cá, o bom. E o outro, ele tem essa posição. Quando eu junto os dois, eu tenho uma mescla, porque essa mão, ela não vem mais assim, ela sofre essa virada, né, digamos assim, e a mão que estava assim já fecha também. Então, eu tenho um sinal composto. Ele soma os dois sinais, né? Ele deixa de ser um sinal mais o outro, e eu posso falar que ele se transforma num terceiro? Eu não sei se o verbo é esse, mas eu acho que. Porque assim, que eu acho que é o relevante aqui? É o seguinte, que se fosse simplesmente um depois do outro, então você teria, digamos, o argumento ou o pressuposto do Stoke valeria que bom, você tem um bundle simultâneo, né, um pacote simultâneo pro good e um pacote simultâneo pro enough. E aqui, digamos, não haveria grandes problemas, porque de fato você poderia, né, dizer que tem uma configuração de mão, tem um movimento, tem uma localização, então não teria grandes problemas. Então acho que, e aí, se fosse simplesmente a justaposição, então seria um pacote simultâneo de coisas, mas seguido do outro. Então, cada um é independente, não tem problema nenhum. E aí o que ele está dizendo é que há uma espécie de mescla, né, no caso do Good Enough, e ele, na verdade, pega assim, aspectos do primeiro e aspectos do segundo. Então, tem uma espécie de mescla, de blend aí, né? E o que eu acho que, por que eu acho que assim, isso poderia não ser nada demais. A questão é, por que isso, para mim, é relevante para o argumento que ele está fazendo aqui? É que isso implicaria
por exemplo, você vai ter na verdade, duas orientações de palma, por exemplo, né, o que já é um problema. Porque, no caso do good, ela não muda, né, a palma está sempre orientada para o sinalizador, né? E no caso do good enough, como ele mescla, né, então ele começa orientado para o sinalizador, mas ao mesmo tempo, como depois ele vai ter que fazer esse movimento de raspadinha, digamos, então ele tem necessariamente que virar. Então você já teria duas orientações de palma, já é um problema. Embora você não tenha um problema de hand shape, né, porque o formato da mão não muda, mas você tem a orientação. Né? E uma outra coisa também é que a mão não dominante, ela também ela fica diferente, né? Porque enquanto que a não dominante ela está recebendo a dominante, no good, no enough, ela tem que fazer essa... Isso aqui é formato de O? Não sei. Então, para a Ou gente é aqui S? é formado tudo de S. De S. Mas Então, eu não assim, sei se mantém, porque o alfabeto não é o mesmo. não é o mesmo, né? Mas, enfim, é esse formato da mão É o fechada. nosso S. Tá. Ser o nosso S, tá. Então, a mão que no gesto good tá assim, na verdade, no gesto good enough, ela já começa assim. Então, você tem... Não, se bem que você não teria uma mudança, porque ela já começaria assim, mas tem esse problema da orientação da palma que muda. Então, para mim, o argumento dele aqui é esse, que você tem esse problema de que se para o Stokes você poderia ter dois movimentos no mesmo, e mesmo assim não pôr um problema para simultaneidade, o que já é meio mandrake, aqui você tem um problema mais grave, que é a orientação da palma muda ao longo do movimento. Então, a não ser que você também desse essa solução meio mandrake, de que a mudança da orientação faz parte do movimento, você teria um problema aí para a questão da sequencialidade, né? E, Fala. desculpa, mas assim, nos parâmetros que o Stoke coloca, ele também não passa a orientação de mãos. Isso não Aí existe. aí é outro problema, mas aí que você poderia, qualquer história, de novo, vamos pensar na questão teórica, né? Ele poderia, assim, supondo que ele acrescentasse, porque é um problema de incompletude, o sistema dele não incluía um parâmetro. Mas se ele incluísse o parâmetro, resolveria o problema? Não. Então, o problema não é a falta do parâmetro, o problema é fundamentalmente a sequencialidade, porque mesmo que ele completasse, mesmo que ele considerasse as 6 que atualmente são consideradas, inclusive os gestos não manuais, resolveria o problema? Não. Não o problema da sequencialidade. Então, acho que isso aqui é o importante, né? E outra coisa, não sei se você vai comentar. Opa, isso é a questão de que ele. Opa, agora eu quero passar e não consigo. Desculpa. Tá, vamos ver se ele passa aqui. Sim, essa questão do stress, né? Você vai comentar, beleza. Você ainda quer alguma coisa no outro slide? Não. Não. Aí ele começa descrevendo que o sinal ele inicia, né, com uma perda de tensão. Acho que foi o melhor termo que eu consegui, Pablo. Não, é Não sei, boa tradução. não fiquei assim balançando no termo, né? E de repetição, né? Que mencionando os sinais e que a mão ela tende a reduzir o último contato breve. Então, assim, ele passa de e ele não vai tão longe como iria, ele é mais sucinto, digamos Aí assim. é outro problema também da sequencialidade, na medida em que se tem uma mudança ao longo do movimento, o sistema também não incorporaria, né?
digamos, características do movimento não são levadas em conta no sistema. Isso eu não sei se tem tanto a ver com a sequencialidade, na verdade, porque esse problema se colocaria mesmo se você tivesse um movimento só e você não tivesse essa questão de uma... Porque assim, você tem os problemas como aquele que ele levantou para o Boards of Trustees, era o Boards of Trustees, né? Porque a forma da mão muda ao longo do movimento e tal. Mas mesmo que não houvesse esse problema, sei lá, se o movimento começa forte e enfraquece ou não, é um problema de quanto detalhe o movimento incorpora ou não incorpora. Então, eu acho que talvez esse problema seja um problema mais descritivo e menos teórico, porque o problema tem várias críticas que ele faz aqui a modelos anteriores do Stokes e outros ainda. Em parte, essas críticas são de inadequação descritiva, ou seja, não descreve tudo que tinha que escrever. Em outras, e essas são as críticas mais pesadas, mais difíceis, são as críticas que dizem o seguinte, olha, esse dogma da sequencialidade não faz sentido. Nesse caso, especificamente aqui, eu acho que é uma crítica mais da incompletude do sistema. Então, ele está mostrando que pode fazer sentido você, no mínimo, fazer anotação, no mínimo, descrever que o sinal pode começar, que o movimento pode começar com uma característica e terminar com outra, né? Mas isso, para mim, não necessariamente é uma questão de sequencialidade, mas de caracterização do movimento, né? Porque, por exemplo, suponha que você tenha uma coisa... Se bem que também a abertura da palma também seria considerada movimento, né? Porque você pode ter gestos que abrem rápido e gestos que abrem mais devagarzinho, por exemplo. E isso poderia ser distintivo. Mas, enfim, é uma questão de quanto detalhe você atribui para um movimento, né? Não sei se você entendeu assim também. Uhum. Então, está me ouvindo? É que está dando umas travadas. Eu estou ouvindo. A imagem está travada, mas o som não. Eu pensei, voltou, aqui fazendo a comparação, né? Que nem eu falei, o bom para a gente é assim. Quando eu faço o bom e o legal, eu não faço isso, eu faço isso. Então, esse perde um pouco, por isso que eu falei da atenção, e Sim, esse sim. já eu fui pensando no. Assim, se a gente comparasse com... Por isso que eu cheguei no tensão, né? Não, tem toda a razão. Ele mesmo fala de stress, né? Reduced, weakened. É bem isso mesmo. E é mais, na verdade, uma similaridade com a fala. A gente também tem gestos que se reduzem, gestos vocais que se reduzem, né? Achei legal essa história. Porque até fazendo a comparação, eu pensei em presunto. Presunto, eu estou falando na Libras, né? A gente utiliza dois sinais. Então, a gente bate na perna, na coxa, né? Que é a coxa, e faz o porco. É a coxa do porco. E são dois sinais mesmo que a gente Tá. faz Mas é uma o processo justaposição simples. inverso. Mas é uma justaposição simples. Porco sozinho seria assim e coxa sozinha seria Coxa assim. seria assim. Então, mas Seria aí a seria uma. coxa, Então, mas mas aí não é um sinal composto, é o inverso. Eu utilizo dois sinais para a formação de uma palavra. Mas aí, digamos, não seria um problema, eu penso, para o sistema do Stokes nesse caso, porque aí os dois, eles não se alteram, não tem uma mescla, diferente do good enough, né? Sim, mas é o que eu estou falando. O sinal composto, eu utilizo os dois Ah, sinais tá, agora que eu para a entendi. formação. Tá, E tá. aí eu tenho um sinal, quer dizer, uma, um léxico, vai sendo mais assim, formado por duas palavras, tipo guarda-roupa. Mas ele está chamando tudo de compound, né? Aí eu não sei se... Aí, daí que tá, eu não conheço tanto assim, morfologia de sinais para saber se eles fariam a diferença entre
Isso, porque assim, tá bem claro aqui que o good enough é uma espécie de mescla, porque não é simplesmente a justaposição, né? Não é um sinal depois do outro idêntico ao que seria isoladamente, né? O presunto, pelo que você está falando, seria isso. O good enough, não. Ele tem né, partes de um... É um pouco como em português, não, nas línguas orais, você tem uma coisa que é chamada de mescla, que é o seguinte, são coisas tipo... tem até coisas meio engraçadas, tipo boilarina, que é boi, mas bailarina. Alguns chamam de portmanteau, né, ou palavras valise, O que é uma... cenostata. Como O é que é? Quiota, o livro que do Frei que junta, ele tem as frutas, as verduras. Então ele cria a cenostata, que é a cenoura com a Com a batata. batata. Tá. Então, seria uma mescla, né? Então, eu estou entendendo que o Urenaf aqui, ele seria uma coisa como essa, ele tem uma mescla, ele pega, né, pedaço de um, pedaço do outro. É diferente do presunto que, né, a coxa sozinha não seria exatamente aquilo e o porco sozinho seria aquilo. Então, não seria um problema para o sistema, né? Mas aí, como eu estava dizendo, eu não sei se em morfologia de sinais, você daria nomes diferentes para essas duas coisas, né? Eu não sei se existe a morfologia de sinais. Não, tem, eu acho, porque se eles estão falando de compounds e tudo, eu acho que tem sim. Acho que é uma coisa bem básica, viu, Pablo? Não sei se entra nisso, mas tudo bem, vamos Tá, focar no nosso. vamos lá. Mas assim, Tá. você acha interessante citar isso? É algo que pode surgir alguma dúvida? O que, exatamente? Essa diferença do presunto e Não, do bom legal. ah, assim, acho que pode se citar como um exemplo de um composto em que cada base se preserva exatamente como seria isoladamente, e um caso em que um dos sinais que entra no composto sofre um processo desse aí. Aí sim, seria uma questão que diria que você pode segmentar, né? Porque é o que você falou, né? Como é que era a história? O perde... É bom e o legal. Aí Ah, você faz assim, né? na Porque verdade, ele passa. tá, o legal, na verdade, você perde a amplitude do movimento Você para já vai, frente, assim. você já sai aqui, né? Aí, é que eu, para fazer em computador, você faz aqui. Você não faz o bom e o legal, né? Você não abre a mão para Uhum, fechar e uhum. fazer. Você já sai aqui. Tá. Mas também, Seria mas um também tem passo. um movimento para diante que perde um pouco também, ou não? Não, Não? ele Tá, está no lugar, ó. é só a abertura que fica mais rápida, tá? Ok, beleza. Mas acho que entraria nisso aqui, né? Que é... Certo. Porque que ele fala isso, né? Que você não identifica um onset e tudo mais. E... eu acho que sim, esse caso seria comparável a esse que ele está dizendo aqui, sim. Tá. Acho que pode ser bom, se você quiser anotar aí no seu artigo, que pode ser um equivalente para Libras, né? Beleza. Tá. Você quer comentar sobre esse aqui? Então, na realidade, é o que a gente estava comentando, né? Dele. Deixa eu subir. Que essa visão, ele tem a percepção, né, que reduz, que faz, que na realidade ele é uma sequência, uma sequencialidade. Uhum. Enquanto do Tolkien, não, os aspectos são vistos simultaneamente. Então, Sim. né, É que que eu acho que acho eu... que... Desculpa, Não, permite. pode falar. Não, eu queria dizer que acho que o que ele está dizendo é que, na verdade, assim, o que Klim e Belud estão dizendo, assim, eles não parecem, eu entendi assim, que o Klima e Belud, eles
não desafiam essa questão da simultaneidade, mas eles estão dizendo que, eles estão mostrando dados que mostram que seria importante considerar esses aspectos, né? Digamos, separar né, o início do movimento do final e tal. Mas aí o que acontece? É o que ele diz lá, eles vão usar termos impressionísticos e tudo mais. Então, eles também não refinam demais essa observação empírica e tudo mais. Mas me parece, assim, eu entendo aqui que ele está dizendo que nunca ninguém chegou a romper, além dele mesmo, Liddell, né? Ninguém chegou a romper. As pessoas meio que ignoram esses problemas que o sistema do Stoke tem. Às vezes a própria descrição empírica é mais refinada do que o próprio Stoke fez, só que daí você fica usando esses termos que são isso que ele vai dizer, impressionísticos, meio, enfim, pouco definidos e tal. Então, eu acho que tem uma diferença ali. Tem uma questão que eles estão vendo que o sistema, que essa ideia é problemática, que eventualmente para você resolver certos problemas de análise, você tem que dizer, realmente tem uma diferença aqui entre sinais, diferenças morfológicas e tudo mais, mas, assim, como é que você resolve isso sem abrir mão do Stoke? É difícil, mas aí você fica fazendo umas emendas que não resolvem, de fato, a questão, né? Eu entendi isso dessa sessão aqui. Acho que o básico dela é esse. Aí ele passa para mais complicada. São, assim, argumentos, né, anteriores, mas adicionais a essa questão da sequencialidade e segmentação, né? Eu fiquei em dúvida nesse termo. Como que... Isso me parece meio cálculo de tradução, segmentabilidade. Eu acho que, na verdade, a capacidade de ser segmentável, né? Não sei. Mas, enfim, vai lá. Eu fiquei... Então, aí ele volta, né, na crítica com Stoker, falando do que a gente trouxe até agora, que ele vai mostrando o movimento como sendo uma sequência, e que, na realidade, a gente tem que buscar essa simultaneidade dentro do sinal, né? Essa questão, não um sinal quebrado, uma coisa, depois outra, mas que ele tem, que existe a sequência, que não é apresentado no Stoke, mas que a gente tem que ir atrás, né? Aí ele Sim. passa... Tem uma coisa aqui, eu não sei se você vai comentar. Tá. Deixa eu só falar isso aqui, que é uma coisa interessante, que é uma comparação que ele faz com a fala, né? Ele vai dizer, talvez tenha que fazer uma separação entre eventos articulatórios sequenciais e segmentos fonéticos ou fonológicos, né? Então ele vai dizer que na fala você pode ter coisas que então ele dá o exemplo das africadas, tipo tch, né? Que se você assim, muito frequentemente você vai tratar isso como uma coisa só. Você vai inclusive usar um símbolo único para a coisa, eventualmente, mas quando você analisa mais de perto, você vai ver que tem, né, fases bastante distintas. A fase que seria correspondente a uma plosiva e a fase que corresponderia a partir de fricção, de fricativa na história. Então, embora você tenha, digamos, esse troço funcione como uma unidade, essa sequência de duas atividades articulatórias, né? Uma para gerar essa parte plosiva e essa outra parte de fricção, muito frequentemente na fala isso vai funcionar como uma unidade só. Então, a ideia é aplicar a mesma coisa para o sinal manual, né? Você pode ter uma
E a história justamente que ele vai dizer que o Stoke não é cego, ele não não deixa de reconhecer que há sequencialidade. A questão é que ele tentava congelar essa sequencialidade e dizer, não, acontece, mas sempre como parte de um pacote de outras coisas simultâneas, né? E aí acho que a questão toda o resto da sessão vai dizer que esse troço capota, né? Não dá para você levar isso, não dá para você sustentar essa ideia completamente, né? Então aí justamente ele vai falar desses autores aí, Supala e Newport, né? Então, Pablo, também me veio, quando estava nessa sessão, que isso baliza o que nós estamos falando de ser, sim, fonética de sinais. Uhum. Essa comparação da fala, tudo mais, ele traz essa parte de falar, olha, tá, Tolkien até pôs como quiremas, mas está aqui. É fonética, a Sim. gente pode trazer como um Uhum. fonema da língua de sinais, porque ele apresenta essas características. Seria possível ou... Eu acho que, na verdade, assim, ao dizer que os sinais também apresentam aspectos de sequencialidade, que isso é relevante para a organização deles, etc., para mim é mais uma razão para você considerar, digamos, para aproximar a fala de né, as duas modalidades, a modalidade falada e a gestual, não o contrário, né? Porque é mais uma coisa que eles têm em comum, o fato de que sequência é relevante. Tá? Então, para mim, não tira, não tá diminuindo a história, porque aquilo que a gente comentou da outra vez, parece que tem uma coisa assim de garantir que, assim, apesar das diferenças, você garante uma certa característica linguística importante para os sinais, tá? Para, enfim, não deixar a coisa, sabe, assim, não diminuir, digamos, o valor linguístico da língua de sinais. Então, então essa história de que, se aquele velho esqueminha que a gente mostrou lá, né, se tem esse contraste fonológico, né, a única diferença é porque a fala se dá no tempo e os sinais são simultâneos, mas fora isso seria tudo igual. Enfim, é errado. Fazer o quê? Né? Vamos em frente, mas isso não significa, então, que perde o estatuto de língua. Ao contrário, tem mais ainda semelhança do que pareceria. Né? Quer dizer, mesmo os sinais têm sequencialidade. Né? Mais uma semelhança, na verdade, na expressão da coisa. Né? Porque isso a gente vai ter que amarrar muito bem, porque é a parte que a gente mais vai ouvir, você vai ver. Pois é. Tenho certeza. E assim, se a gente parar para pensar, a língua de sinais foi reconhecida enquanto língua através do estudo fonológico. Sim. Não, porque na verdade assim, o problema é que realmente, supondo que ela fosse sei lá, um mero sistema de comunicação e não uma língua e tal, mesmo assim faria sentido você fazer um. Veja, você tem, por exemplo, sistemas de notação para dança. Entendeu? Então, você poderia chamar isso de uma fonética da dança. Então, quer dizer, como é que você descreve os movimentos? Você podia fazer sei lá, uma fonética de lutas marciais. Como é que você descreve, entendeu, o movimento do judô? Entendeu? Assim, tem uma coisa que é... Quer dizer, se tem um golpe típico do judô, ele significa que é uma sequência ordenada entendeu? Você faz uma coisa com o braço, puxa o adversário, enfia o pé para lá. É uma sequência ordenada de movimentos. Então faria sentido você fazer uma anotação daqueles movimentos. Agora, significa que é língua? Não. Né? Então, assim, eu acho que era preciso, para o reconhecimento de que a língua de sinais, né,
era uma língua, você tinha que mostrar a organização abstrata, precisava de toda essa coisa, realmente. Não poderia ficar simplesmente na superfície e dizer, é um conjunto de movimentos organizados e padronizados das mãos, né? Porque, enfim, aqueles sinais que o povo faz lá na pista do aeroporto e tal, são sinais manuais e é organizado, mas não é língua, né? Então, você teria que mostrar propriedades morfológicas, propriedades de produtividade, reaproveitamento, a coisa da dupla articulação e tal. Então, supõe, obviamente, um nível de abstração que esses outros tipos de movimento não têm. Mas, enfim, isso está abundantemente demonstrado. Mas a questão é que isso não tira a necessidade de ter uma fonética, ou seja, e isso é importante, ele vai dizer mais para o final, talvez tenha slides para isso, dizendo que mesmo uma notação fonética tem um nível de abstração. Isso é importante imaginar, é importante ter em mente. E eu acho que uma das questões é que lá no início as pessoas estavam tão fixadas em falar de fonologia, porque achavam que só fonologia tem abstração. Você só está falando de abstração se você estiver falando de fonologia. E eu acho que ele está mostrando aqui é justamente isso, que, na verdade, por conta desse impulso fonológico da análise do Stokes, tem um monte de detalhes, e a história, a fonologia é mais abstrata do que a fonética, é verdade. Mas por conta dessa sanha fonológica, um monte de detalhe que, na verdade, é relevante para a fonologia e para a morfologia, deixava de ser descrito, foneticamente também. Né? E, eventualmente, essas coisas teriam que ser fonologizadas também, porque se elas vão ser usadas depois na morfologia, na sintaxe, etc., ela tem que estar fonologizada. Então, para mim tem isso. Né? Agora, nessa sessão específica em que ele está falando do Supala e Newport, não sei se você vai... bom, acho que você vai falar daqui, né? Que ele vai dizer isso, que o movimento... que ele vai dizer, né? Você tem movimentos de diferentes tipos, esses movimentos de diferentes tipos podem incluir, e isso ele volta, eu acho, um pouco para a história do Good Enough, é que justamente o movimento pode começar de um jeito e terminar do outro. Acho que é isso que você vai falar, né? Então, não vou falar mais. Então, o que eu achei interessante é que, assim, os primeiros estudos de Stokes em 1960, 1978, 18 anos depois, né, que aparecem os estudos na questão dos movimentos e que se vê que na questão de Stokes era uma coisa só. Movimento era um movimento e ponto, né? E que a gente pode observar que não, que o movimento ele pode apresentar características diferentes no começo, no meio, no fim, e isso alterar o sinal, né? Então, que é esse vídeo que tem a questão do sentar, que você tem um movimento mais, como que eu vou dizer, mais forte, seria mais... Não sei exatamente qual seria, mas ele parece mais... né? Que ele você senta aqui também, e o cadeira, que você simplesmente encosta, né? Então, eu estou trabalhando a mesma configuração de mão, mesma orientação, pegando até agora o mesmo sinal e tudo, mas, digamos, a intensidade que eu vou colocar... E esse aqui tem o que eles chamam de bounce, né? Não sei como traduziria isso, mas esse saltinho, né? Um você só senta e o outro você mostra, né, a cadeira. E o senta, você... Mas tem mesmo uma diferença. Acho que ele entraria naquela categoria do stress, né? Ele é um movimento mais forte, né? Sei lá. Sim. E tem esse... talvez também
seja o que ele chama de restrained, né? Que ele é mais contido, né? Sim. O segundo ele é mais contido, o primeiro ele é mais, ele Uhum. tem essa força, essa intensidade, né? Mais um movimento mesmo que, bom, eu vou pôr a minha visão, tá, do Uhum. sinal. Eu vejo que aí eu estou no verbo, eu estou priorizando, né? Eu estou focando mais esse movimento na ação. Então, Uhum. sentar, eu tenho um movimento. E o cadeira, que é o substantivo, eu só mostro, né, o lugar. Mas você poderia pensar o contrário, que como ele bate duas vezes, ele estaria enfatizando mais ainda a ação. Eu acho que, enfim, Não sei. mas eu acho que, assim, é meio que semantizar demais. Eu acho que é uma É, questão de... e aí, assim, Assim, é a que questão aqui, é, a questão é dizer que tem dois, assim, certamente o movimento é diferente, assim, né? e se a gente observar, é que a gente fala em movimento de mãos e não dedo, mas o movimento de dedo também é diferente, porque o cadeira, eu tenho os dois Ah, tá retos, e o reto, e aqui sentar é ele faz dobrado, é gancho, como né? o joelhinho sentando, Exatamente. né? Que também, pelo menos Sim, aqui, e aí, de novo, seria ele não comenta isso, mas é um detalhe não previsível que não está na anotação do Stoke, né? aham, E talvez não seja um mero detalhe de implementação. Quer dizer, será que se você fizesse o gesto assim, batendo, né, tendo o bounce, mas você não dobrasse o artelho, seria considerado aceitável ou não? Né? Então, embora ele não comente isso, seria uma questão também, né? Mas, enfim, porque a questão dessa sessão eu acho que é sobre isso. Ele vai dizer que você tem essas diferenças de movimento, elas têm a ver com intensidade e tal, e também com eventualmente até essa presença do ricochete ou do bounce, né? E, e aí e o pior é isso, que ele vai dizer que os autores dizem que os verbos podem ter, né, alguns sinais, aliás, podem ter essa sequência interna, mas mesmo assim não abrem mão, né, da história da... Então, aí você vê a força de uma ideia, né, que as pessoas estão vendo que que você não precisa, é. que funciona, mas elas... mas a gente vai dizer que o Stoke está errado, né? Quem somos nós? Exatamente. Mas isso, se a gente parar, assim, 18 anos é um tempo razoável, Sim, sim. né? Para si. Bom, hoje tem mais tempo e continua, tudo bem. Tá. Bom, aqui o próximo slide, acho que é o que a gente já comentou, né? Evidências de segmentos do movimento na forma verbal, tal, o que vem depois desse. Uhum. Sim. Né? Acho que isso a gente já comentou. Uhum. Aí a gente passa por outro. Esse retenção como segmentos também eu não consegui traduzir legal. Teria que ver movimento e parada, movimento e retenção, mas enfim, hold, né? O inglês seria hold. Então, ele vai falando dos traços que a gente tem nos sinais e eu me confundi porque nessa sessão, conforme ele vai falando dos traços, dos movimentos, das evidências de mão, dos sinais compostos, eu me confundi com o que já foi dito anteriormente, Paulo. Mas Porque é mais ou menos a mesma coisa, não é? eu achei. Então, aqui eu acho que ele está fazendo
um argumento que é assim. Ele está introduzindo essa ideia de... Porque movement era uma coisa que o próprio Stoke já tinha reparado e tudo mais. Ok. Acho que o que ele está dizendo aqui é que tem uma... enfim, esse modelo que ele apresentou, dados que ele mostra ali, o Liddell, né, os dois artigos de 82 e 84, que na verdade não tem simplesmente movimento. Você tem movimento, mas você tem essa outra coisa que aparentemente ninguém tinha falado antes, que é essa ideia de hold, que é essa ideia digamos, é um movimento que para, e digamos, essa parada, esse tempo em que você segura uma posição, uma configuração, ele também é significativo. Porque, digamos, você poderia se movimentar e imediatamente engatar o próximo movimento necessário, mas, então, alguns dos exemplos que ele dá, você vê que, sei lá, você tem que segurar, né, você tem que manter, você termina o movimento, mas você não parte para outro logo, você mantém uma certa configuração e tal por um tempo. E aí, eu estou entendendo que, para ele, isso significa que você tem que necessariamente considerar coisas diferentes. Então, se simplesmente você movimenta e aí parte para o outro, e você movimenta mais segura, você tem sequencialidade aí, porque uma coisa é um movimento, uma coisa separada, diferente, é um hold. Então, um movimento que é, digamos, um sinal, aliás, desculpa, né, uma sequência que é movimento mais hold, é diferente de só movimento. Então, não é que o hold seja um aspecto do movimento, o que já seria complicado, porque a gente já viu que o movimento ter aspecto era uma coisa inesperada, né, ou desconsiderada pelo Stoke. Né? Então, nesse parágrafo que ele diz, né, measuring movements and holds, o que ele vai dizer é isso aqui, quando você olha, né, quando você mede os tempos, você vai ver que muito frequentemente você se move tanto quanto você segura uma determinada postura e tal. Então, ele vai tomar isso como evidência de que você tem que ter, de que essas duas coisas são independentes, elas existem separadamente, e isso seria sinal de que a sequencialidade é relevante. Né? Para mim, esse pedaço está aí, e ele está dizendo também, digamos, aqui ele faz para mim, a ponte com o negócio que ele tinha falado lá no começo da sessão, a história do Chan, da sequencialidade, da segmentabilidade, que ele vai dizer, na verdade, as tais dos traços simultâneos, né, os pacotes de traços simultâneos, não é que eles não existam, existe, obviamente, simultaneidade. Só que, digamos, esses pacotes de simultaneidade, mais do que um, pode formar um segmento. Do mesmo jeito que uma plosão mais uma fricativa formam o quê? Uma africada. E isso é por si vai ser tratado como um segmento único. Então, o que ele vai dizer é que um sinal, na verdade, ele pode ter mais do que um segmento. E os segmentos, por sua vez, podem ser formados desses pacotes simultâneos de traços. Então, mas isso aí é frontalmente em oposição ao dogma do Stoke lá, que, entendeu? Entende? Ele equaciona sinal a um pacote simultâneo de features. Sim. Então, você não subdivide um sinal em mais do que um pacote simultâneo desse. E é justamente o que ele vai dizer é que você, né, todos os argumentos anteriores dizem que não dá para você, digamos, sustentar essa suposição, né? Uhum. Aí, que isso é o que ele traz aqui, né? Aí depois que o que eu achei muito interessante nele é que eles vão apresentar o que eles apresentavam em 1988, 89,
que é o texto deles, que é engraçado, que hoje ainda é utilizado, né? E é esse texto que tem, e eles vão apresentar as críticas desse texto, né? Ele se propõe a mostrar Sim. que não é por aí, né? Quer dizer, Eles foi a estão gente. se criticando, que é uma coisa bem rara, né? Não, eu achei super interessante, porque assim, eles apresentam que ali já havia uma crítica ao que estava tendo do Tolkien, que já não era, e eles apresentam, mas olha, isso também já não é, porque quando a gente para rever o que a gente falou, né, a gente encontra muitas outras coisas. Uhum, Só que aí uhum. eles deixam a gente com gostinho do quero mais, né? Porque a gente, Lógico. algumas eles apresentam aqui, olha, vocês Sim. acompanhem os próximos capítulos. É, essa sessão de non-contacting contact signs tem a história que ele está falando do no, né? Mas tinha uma outra coisa aqui. Acho que, na verdade, tinha uma comparação com uma versão dele mais feita mais rápida, na verdade, em que você não encosta exatamente, né? E Sim, ele fala do movimento do pensar, não é o pensar, é o. não é know, né? É conhecer, saber, né? É que o pensar é aqui, o conhecer é aqui. Em ASL, pelo menos pelo que eu lembro. Mas ele está comparando know com. Que ele fala que eu posso tocar ou não tocar, que o movimento Sim. é próximo. Mas E, ele vai dizer que isso tem a ver com tá no. Tipo, a forma de citação versus o sinal no discurso, não é uma coisa assim? Que você, a versão em que você não necessariamente toca seria uma versão típica do gesto, do sinal acontecendo encadeado, assim, não é isso? aqui deixa eu achar a Deixa eu representação mais achar aqui. detalhada do sinal, ajuda a identificar as É isso mesmo, ó, ele restrições fala da assim, ó, estrutura. Tá no slide, acho que de baixo. deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Não, não é esse. É esse aqui? Não. Não. Arrumar, não, mais um. Mais um para trás? Não. Está indo para trás. Ah, você quer ir para frente. É esse aqui? Não. Não, o próximo. Esse, ó, no último item. Não é? Não, não. Eu estou falando, ó, a seção que começa lá, non-contacting contact signs. Ele diz o seguinte, ó. Muitos sinais tendem a ser produzidos com o contato entre a mão ativa e o corpo, quando eles são articulados em isolamento, tá? Ou no discurso mais cuidadoso, numa fala cuidada. Os mesmos Uhum. sinais, quando produzidos num discurso mais rápido, frequentemente se aproximam do lugar, né? E não tocam. Mas não necessariamente tocam, né? Então, acho que na verdade, é o mesmo sinal, digamos, em condições de enunciação diferentes. Então, a gente chamaria isso na fonologia ou na fonética de línguas orais, de forma de citação versus fala conectada, né? Então, é isso. Quando você, sei lá, põe uma palavra no meio do discurso, você, enfim, pode falar mais rápido e tal, você eventualmente não vai fazer a articulação a mais precisa possível e tal. Então, eu acho que a história é essa. Você pode, se eu estiver dizendo, fala uma lista de palavras, de sinais, e aí uma delas é no, aí você vai tocar. Mas sinalizando numa fala mais rápida, você pode simplesmente se aproximar sem necessariamente
tocar, né? Mas, Pablo, aí eu vou entrar um pouco. A Amanda não está aqui para me socorrer hoje. Na disciplina que eu acabei de fazer com a Amanda, tá? Não entra um pouco naquilo da psicolinguística, que a gente não fala a palavra inteira, que a gente omite algumas partes. Eu vejo como isso. Sim, é É isso, que é exatamente isso, Márcio, é exatamente isso. Então, Ah, tá. é exatamente isso. Então, mas o que ele está dizendo é que então, Mesmo. o que ele está dizendo é o seguinte, é que assim, o início do sinal é o mesmo nos dois casos. Então, a mão começa aqui, né? Então, a história é, se ele vai, se o final toca ou não toca. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, que você poderia, eventualmente, ter, digamos, duas representações. Uma em que a mão começa e toca, e uma outra em que a mão se movimenta em direção, mas não chega a tocar. Entendeu? Então, mas a minha questão é essa. Vamos supor, quando eu estou digitando, tá, meu nome, então eu vou fazer, né, o bonitinho, né, Uhum. que é o sinalzinho bonitinho. Quando eu estou digitando com um surdo no meio de uma conversa, eu não vou fazer isso porque eu vou perder muito tempo. Uhum. Então eu já digito aqui, eu faço aqui. Eu Uhum. já junto um no Sim, outro. Márcia, não, é exatamente isso, mas veja, assim, o problema não é isso, o problema é o que, que você faz disso. O que ele vai dizer? Que como é como você analisa isso. O Ah, problema não é isso, o problema é como você analisa, tá? Porque o que ele vai dizer é o seguinte, o que, que você faz com o movimento? Se o movimento é você parte daqui e tem que bater na testa, então isto é uma coisa. Então, porque o movimento tem um início e um fim. Ele começa numa postura e termina fazendo o contato. Então, o que ele vai dizer é, se, se o sinal é constituído de um movimento que diz, você começa aqui, mas termina fazendo o contato, então isso seria um contacting sign, né? Se a mão começa aqui, mas ela não termina, então isso não seria outro movimento? então, mas a minha questão é a seguinte: você sabe que eu estou longe faz tempo, então é a minha dúvida. Numa análise fonética, tá? A pessoa, quando ela engole alguns sons, Uhum. tarará, como que eu faço essa descrição? Eu considero um outro fonema? Não, não, são alofones de um mesmo fonema. Então, eu acredito que é isso que eu estou falando, é Não, um Márcia, é alofone, isso. Márcia, é isso é exatamente o que isso. ele está dizendo. Ah, tá, Mas tem que entender assim, o que, que ele está fazendo disso. Aqui, tá. olha só, o que, que ele está dizendo. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, ó, representando o sinal no sistema de Stuck com o quirema de movimento X, que indica o contato, implica que que aquilo que é importante justamente o contato com a testa. Aqui, isso aqui é significativo no movimento, tá? E não que o movimento e não, digamos assim, e não a intenção de ir para o lugar, mas sim o Uhum. contato. Então, além disso, a anotação não implica de nenhuma maneira que é preciso que haja a manutenção do contato lá. Né? Então, o que ele está dizendo é que a anotação é super abstrata. E ela não vai dizer se você faz o contato ou não, Não. e se ele é mantido por um tempo ou não. Né? Então, assim, o problema não é que você abrevia ou não abrevia, isso tem a ver com a realização. A questão é que se a descrição no sistema diz que o que é importante é que o movimento faça o contato,
Então, o que você faz disso, teoricamente, quando o movimento não se realiza daquele jeito? Então, a disputa não é sobre a empiria, sobre o que acontece ou não acontece. Assim, é óbvio que por que não há a realização completa do movimento? Você está com pressa, você está querendo fazer rápido, está coarticulado. A questão é o que você faz teoricamente com a história. Você entende? Essa que é a questão. Então, e é por isso que ele vai dizer que lá mais para frente, ó, ele diz o seguinte. Ó, ele vai dizer. Deixa eu achar o pedaço que era relevante aqui. Justamente. Olha só, essa que é a parte relevante. Porque se você diz que o movimento, o que é relevante nele é justamente o fato de que ele vai prover o contato, de que ele vai resultar no contato, então ele vai dizer, isso é um problema. Por quê? De acordo com Stokes, ao produzir a versão do sinal no que faz o contato, a mão se move em direção à testa com a intenção de fazer o contato. Então, se o quirema de contato é eliminado, não haveria nenhuma razão para a mão se movimentar, entendeu? Essa que é a história. Porque, veja, de novo, o que ele vai dizer? Que deixa eu compartilhar aqui o PDF para te dizer aqui qual que é a questão. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar. Tá dando para ver já? Me avisa quando. Tá dando para ver? Tá. Sim? Dá. É porque eu não estou vendo vocês. Se vocês estiverem só sinalizando, eu não vou ver. Não, dá sim. Então, porque a questão aqui toda tem a ver com isso aqui, tá vendo? Ó? Dá para ver? Que é a história, né, a forma, né, da mão é ban, e ele vai, e isso aqui, o xizinho significaria o contato, certo? Então, o que ele vai dizer é que, e a história é, pela notação, não faria o menor sentido você... Tá, deixa eu falar de outra maneira. Então, isso aqui seria a anotação para o sinal no. E aí é um sinal de contato. Ok. Então, a história é, o movimento, ele só vai acontecer, digamos assim, ele seria motivado, assim, se você considerar, porque vamos pensar em termos de uma teoria. Então, pela teoria, pela concepção do Stokes, o que gera o movimento é o fato de que você tem isso aqui, que é, você tem que tocar a testa. Tem que fazer o contato. Então, como é que você explicaria que há movimento se daí não tem contato? Entendeu? Essa aqui é a história. Então, o problema não é se a pessoa faz ou não faz, se ela faz um movimento abreviado ou não abreviado. A questão é como você explicaria teoricamente, entendeu? O fato de você ter realizações diferentes. Então, o que ele vai dizer é o que motiva o movimento não é a fase final dele, porque pela concepção aqui, o que dispara a necessidade de ter o movimento é o fato de que tem que haver o contato, entendeu?
Certo. Então, e o argumento dele é, não, a questão é, o que você tem é a intenção de fazer o contato, quer ele se realize ou não, entende? Essa que é a coisa. Certo. Então, olha o que ele vai dizer depois, ó. Tá vendo? Ó, então, ele vai falar aqui, ó, na página seguinte, é o que ele vai dizer aqui, ó. Então, isso é um quebra-cabeça e tal, porque a mão se movimenta, né, em direção à testa com o propósito de fazer o contato. Se o quilema de contato é eliminado, não teria nenhuma razão para a mão se movimentar de forma nenhuma, já que você não tem mais a instrução de fazer o contato, né? E aí ela vai dizer, então, que vai fazer o Stokes? Ele vai trocar o X, né, por essa outra coisa aqui, que é um movimento, um upward movement, é um movimento em direção para cima. E vai trocar a localização, que seria, né, a testa, para alguma coisa na frente do sinalizador, né? E aí, qual seria o problema aí? A gente já tinha visto lá antes que essa notação do Stokes era fonológica e não fonética. Sim. Então, se isso aqui é uma notação fonológica, quer ele fizesse assim, quer ele fizesse assim, a notação fonológica tinha que ser a mesma. Então, isso aqui é uma confusão entre fonética e fonologia no sistema do Stokes que se propõe a ser fonológico, entendeu? Então, de novo, não é o problema do que acontece ou não, é de como você conceptualiza aquilo numa teoria. Né? Certo. Tá, então ele vai dizer ainda, ó, É que eu estou anotando. tá, anote aí. Tá, tinha outro pedaço que era relevante aqui. Ah, sim, tá. O que ele vai dizer, né? Que a questão principal é, na verdade, a intenção de se movimentar, mas não necessariamente se você toca ou não toca, né? Tá, então o que ele vai dizer? Que não interessa, na verdade, qual das versões que você tem, se você toca ou não toca, as duas coisas, né, tem né, então, tanto o movimento em direção à testa quanto essa sustentação posterior são propriedades comuns tanto da forma do sinal no, que faz o contato e da que não faz o contato. Né? Então, a partir dessa observação, Liddell vai argumentar que as duas formas têm a estrutura movement e hold. E em ambos os casos, o movimento se dá em direção à testa. A diferença entre os dois vai residir no fato de que a mão é de quando você vai parar o movimento, se vai ser na própria testa ou não. Né? Então, num caso, a mão faz contato, e no outro caso, não. Mas você tem o movimento e o hold de toda maneira. Né? Então, visto nesses termos, a forma que não faz o contato, ela não perde a testa como lugar de articulação. Né? E ela também não perde o movimento. Né? Então, na verdade, a diferença entre os dois é apenas uma diferença, na descrição, né, linguística da história, né, na prosa que você faz para fazer a descrição. Né? Então, num caso, a mão se move em direção à testa e faz o contato, e na outra ela se move em direção, mas ela para antes do contato. Né? Então, o que ele vai dizer? Essa visão é impossível num modelo puramente simultâneo da estrutura do sinal. Né? Então, veja, a questão não é por que você faz uma versão ou outra. Né? Isso aí é óbvio por que você faz. A questão é como é que, se a sua teoria vai... Porque ele está dizendo justamente que
ao você... se você adota uma teoria em que você abre mão dessa coisa da simultaneidade, mas você reconhece que duas versões do mesmo sinal podem ter essa expressão um pouco diferente, e na verdade isso vai ser simplesmente dado pelo contexto, se você vai estar numa sinalização mais solta ou numa sinalização mais cuidadosa, você, digamos, facilmente você deriva essas duas realizações alofônicas. E aí o que ele vai dizer? Na teoria do Stokes, não, você tem que ver essas duas realizações como sinais completamente diferentes, você entende? E não duas realizações possíveis do mesmo sinal. Certo. Entende? Então, o problema não é a análise teórica, né, do sinal, e não o porquê de você ter feito ou não ter feito. Certo. Tá bom? Uhum. Compreendi. Porque, olha só, vamos terminar. Isso aqui que é o importante, né? Então, o Liddell vai argumentar que se as duas versões do sinal, de fato, né, elas compartilham os dois primeiros aspectos de atividade, né, onde a mão começa e e o movimento em direção à testa, né, e a única parte que difere, e só uma parte difere, então você precisa, né, de sequencialidade, né? Você tem que ter uma ordem sequencial. Isso significa que a ordem sequencial é relevante. Entendeu? Uhum. Então é isso. Só ver aqui. Tá, então é isso. Mas veja, essas leituras pesadas como essa, é isso. A gente tem que ler parágrafo por parágrafo, várias vezes, tirar dúvida, falar, não entendi porque o cara está fazendo isso. Isso é estudar um texto, entendeu? Isso, de Não, e fato, esse texto... é pesado, é difícil. Realmente, né? Tá, essa do compound aqui, esse eu achei um dos exemplos mais bonitinhos, assim, do artigo. Imagino que você vai ter aqui sinal, alguma coisa para ele. Vamos voltar aqui. Tá. Opa. Por que eu não consigo mais fazer ele pequenininho, gente? Tá, vocês estão... desculpa, eu já sei o que aconteceu. Pera aí. Pronto. Uma aba aqui. Agora sim, tá. É esse agora? Não. Deixa eu ver. A gente estava aí, não é? Que tem uma coisa aqui sobre os compounds. Não sei se você vai falar. Posicionamento e orientação. Você não vai falar daquele exemplo de believe, que é a junção de think com Mary? Eu esqueci de pôr. Tá. Não, eu esqueci eu de achei pôr a esse imagem, exemplo eu muito separei o interessante. vídeo. Não Tá. tá aqui. Eu achei super interessante esse aqui, porque, na verdade, ele parece um pouco com o exemplo do Good Enough. Até depois eu fiquei me perguntando por que ele não colocou junto, né? Porque qualquer história, ele vai mostrar o quê? Que believe é, de novo, uma mescla de duas coisas, que é think e marry, né? Então, vamos colocar o think aqui. Deixa Eu eu tenho ele aqui, quer que compartilhar eu te outra. mande? Não, eu Eu achei também. fiz, Eu eu só vou separei compartilhar. e não mandei. Aqui, compartilhar. Tá. Então, aí o think Opa, não é esse gesto, não. Engraçado, não foi assim que eu vi. É esse aqui, né? É o think. Você faz assim, né? Então, ele está na frente,
leva, faz o contato e volta, né? E o Mary, você vai fazer assim, né? E juntar as mãos. Seria uma mão em C, não é isso? A gente fala casar, né? Não chega assim C, seria essa configuração, porque o C seria mais curvado. Mais engancho, né? Tá. Ela tá mais para espalmada, né? É um espalmado no meio. E aí, qual que é a questão? O believe, como é que ele é? Opa, não é esse. Também não é esse. Engraçado. Não, tá embaixo. Tá mais embaixo? Eu utilizei esse primeirinho. Isso. Exatamente. Então, daí, qual que é a história aqui? Você tem você tem, de novo, é uma mescla, né? Então, você começa no começo ele parece com o Believe, mas não exatamente, desculpa, ele parece com o Think, mas não é exatamente igual ao Think, porque opa. Porque a mão está para frente ao invés de estar assim, né? E a mão e a outra mão, a mão não dominante, ela já está indo fazer, né, o movimento. Só que aí o que acontece? As duas, enquanto que então, nem é exatamente o gesto do Thing, mas tem um pedaço dele, digamos, e nem é o Mary, porque a mão dominante está fazendo outra coisa, né? E aí, então você tem, e isso aqui é o desafiador, que a mão dominante começa com parcialmente parecida com o Think, mas no meio do caminho, no movimento, ela tem que adotar a postura típica do Mary, né? Então, o que ele vai dizer é que, assim, ok, isso é um composto, tranquilo. O problema aí é o quê? Que se você pega um pedaço de um e um pedaço do outro, isso significa que tem pedaços, portanto, não é simultâneo. Checkmate para o Stoke. Aí, entendeu? E eu não sei por que ele não fez esse argumento quando ele estava discutindo a história do Good Enough, porque é a mesma coisa, né? Então, isso significa que você está analisando, né, que o falante de ESL está analisando o think em pedaços, né? Então, ele está pegando um pedaço do think e um pedaço do coisa. Então, o movimento, porque o Mary sozinho tem um movimento, ok. Sim. Só que o hand shape da mão dominante é 1. E ele é 1 o tempo inteiro, né? E a mão não dominante está fazendo uma certa coisa também, né? E no think, só a mão dominante faz alguma coisa, né? E se eu entendo também, a orientação é outra, né? Porque no think... Um aqui, o outro aqui. Né? E o outro, ele já começa assim, né? Voltado para cá. Então, ele não é igual, mas lembra. Só que a principal questão é que ao invés, só que você não vai fazer assim, a mão não está fazendo assim, a mão está assim. Então, a própria configuração de mão muda no meio da coisa. Então, essa história, né? Se você, e aí é o que ele diz lá no final do parágrafo, né? Para que você possa manter apenas uma parte sequencial do sinal, então o sinal tem que ter partes sequenciais. Por definição, né? Sim. Então, eu achei esse exemplo muito bonitinho. Muito legal. Você viu que legal esse, que tem vários, e para baixo ainda tem mais. Aí você pega várias opções. Variação, né? Tá. E aí tem esse pedaço sobre sequências de segmentos, né? Assim, aí tem essa coisa do movimento sequencial, né? Que ele fala de... sim, aquela história que, né, que um sinal composto
um movimento circular, de um movimento circular único, né? Consistiria de um segmento M único, né? Então ele conclui que outros sinais, porque o STAIR faz isso, né? Que são produzidos sem um movimento de mão, que não seja um movimento transicional necessário para colocar sua mão numa posição. Então, isso consistiria apenas de um hold, né? Então, ele conclui que um movimento que que um movimento que é seguido por um hold teria necessariamente dois segmentos. Mas isso, na verdade, é só uma especificação adicional daquilo que ele já tinha dito na outra sessão, que é naquela sessão da página 259, que ele diz, se você tem movimento e você tem hold, e você tem sequência de movimento mais hold, necessariamente você tem sequência aí, né? Então, acho que é só um reforço disso aí, né? Acho que é só um reforço disso aí. Essa sessão que ele fala de evidência não manual, é interessante que é a história de que o exemplo que ele dá é o give-in, né? Que você faz, você tem os lábios fazendo coisas, né? Que isso é mais ou menos o que depois vai virar as expressões, não é? Só que é engraçado, aqui ele não faz, tem na verdade um movimento de cabeça, mas deixa eu ver aqui. Eu achei que esse aqui funciona melhor. Peraí. Vai no que você acha mais tranquilo, eu abro todos. Isso aqui, ó. Esse aqui ela faz melhor. Ó, olha os lábios dela. Tá vendo como faz isso aqui, ó? Tá vendo? E veja que ela para de apertar exatamente no momento em que ela tira a mão do peito, né? Então, o que ele vai dizer os lábios vão ficar pressed enquanto, assim, se ela demorar um tempão aqui, ela vai apertar os lábios por muito tempo. E à medida que ela tirar aqui, vai ser o momento em que ela vai parar de coisar. Então, se existe como é que a gente vai dizer, gente? Uma sincronização entre o não manual e o manual, então tem que ter sequência. Porque senão, porque se fosse meramente simultâneo, ela poderia, não interessaria quando ela começa ou termina de fazer o lip press, né? Então, eu entendi essa parte como um argumento em favor disso, né? Bom, aí a outra sessão em que ela se chamaria, né, Signs Already Known to Have Multiple Movements. É a velha coisa do Chicago, né? Quer dizer, já era um problema para o Stoke, né, lá de trás, e ele resolvia de forma mandrake. Então você tem, né, um movimento, outro movimento e um hold lá no final. Porque a sua mão não cai simplesmente, né? Ela tem que ficar quieta lá. E também tem a mudança de orientação da palma, né? Porque ele começa mão em C aqui, então a palma está orientada para frente, Ela né? cai. E aí um movimento até ficar aqui do lado, aí o outro movimento é descendente, só que aí a palma vai ficando reta à medida que isso acontece, né? Então isso estoura totalmente a história do Stoke e tal. E o outro movimento, que é o Destroy, se eu não me engano, você abre a mão, né? Destroy.
Um movimento é a palma, não é a palma, mas você fecha, né? Então, tá vendo? Você vai fazendo um movimento em garra, então isso é uma coisa. E aí, uma vez porque o que ele vai dizer, se o handshape muda, isso é movimento, né? Então, um movimento é esse. Então, quando esse movimento termina, você faz o outro, né? Então, são dois movimentos. Em sequência. Em sequência. Então, não pode ser Não é um isso aí. movimento. Então, você não vai fazer... não pode ser uma coisa assim também, né? Que você vai fazendo os dois simultaneamente. Tem que ser primeiro fecha, depois arrasta, né? Então, tem que ter sequência aí, né? Tá. Não, é que eu estava vendo maracujá, por isso que eu que Bom, me aí lembro. tem essa história também dos indicating verbs, né? Que, de novo, tem a ver com... ali ele está dizendo que é basicamente você aponta para duas coisas, né? Tipo, você tem a pessoa para quem você está... o exemplo é give, né? Então, dar alguma coisa para alguém. Então, na verdade, tem quem dá e quem recebe. Então, necessariamente são coisas diferentes e a ordem é relevante, porque ele diz, né, você está sinalizando para alguém e tem um terceiro participante. Então, você tem que apontar um, depois o outro, e é relevante que a ordem que isso acontece, porque vai estar definindo quem dá e quem recebe, né? Então, é bem óbvio aí essa importância, né? E tem essa outra coisa, esse non-path movements e local movements, né? Isso aí o que eu entendi é essa história de você pode ter movimentos que ele chama de non-path movements, né? Que eu só não entendi, eu não entendi muito bem qual é a diferença que ele faz entre o non-path movements e local movement, né? Porque ele vai dizer ó, que o Stokes propôs dois tipos de movimento. Um movimento que ocasiona que a mão se movimente ao longo de um caminho e outros que não fazem isso, né? Então, um movimento tal move a mão num caminho, numa direção que se afasta do sinalizador, né? E tem um outro tipo de movimento que causa o fechamento da mão. Então, Não seria o movimento, pelo que eu entendi, o movimento que se afasta, deixa eu ver, o avisar. Eu estou num movimento, eu só estou. então, isso seria um movement, isso seria um path movement, né? Ele está se Isso. movimentando num caminho, né? E o movimento que fecha seria devagar. Eu estou no lugar e eu estou fechando a mão, não Então, seria mas isso? não é que devagar, mas Não, é que não, eles... é que o sinal de devagar, né? Ah, Leso, tá, devagar. Esse é o sinal. Por entendi. isso que eu falei que eu vou fechando a mão. Eu não saio do lugar. Então ele vai chamar esse de non-path movement. Então, Uhum. é que eu não entendi se tem uma diferença crucial entre non-path movement e local movement, porque para mim seria a mesma coisa. Eu acredito que o que ele está querendo dizer que no primeiro eu estou movimentando a mão, tá? Eu estou num trajeto de mão. No segundo, Pablo, eu estou num movimento de dedos. Eu sei, mas é que estou dizendo o seguinte, que ele está dando três nomes, na verdade. Tem path movement, non-path movement e local movement. Eu queria saber se tem uma diferença crucial entre non-path e local, entendeu? Uhum. Eu entendo o que é
o path movement. Mas a diferença entre non-path e local é que eu não entendi muito bem aqui pelo texto. Vamos ver lá. Essa parte para mim está bem complicadinha. Eu não sei se ele vai explicar melhor nos outros, porque... Deixa eu ver aqui qual que é o white mesmo. Tá. Então, em white, the five handshake begins with the thumb and fingertips in contact with the chest. As the hand moves away from the chest, the hand closes to an O shape. In example 6, the two-handed sign brave. Ah, tá. O brave é aquele que é assim, né? Begins with the thumb and fingertips in contact. The hands then move outward. Ah, tá. É que, na verdade, o brave, na verdade, você tem que fechar, né? Deixa eu ver se é isso. Porque o white, você aproxima, mas você não fecha, né? Vamos ver se o brave, o que acontece aqui. Tá vendo? Ele fecha. Tá. The hands then move outward. Tá. Então, ceramic, a handshake, though the hands are actually in an S handshake. Ok. Então, vamos lá. These two signs illustrate that the closing action symbol alone is insufficient as a mechanism for producing the correct final handshake. Tá. Então, o que ele vai dizer tem mais do que um jeito de fechar a mão em 5. Stoke added the second handshake inside. Ah, tá. Um é o dedo assim, o outro é assim. Eu fecho aqui, 5. Então, mas olha só, o que ele vai dizer é o seguinte, que de fato são 3 coisas. Tem o movimento, tem o path movement, então o movimento acontece num caminho. Essa coisa do white, por exemplo, ele vai chamar de non-path movement. Ok. Mas tem uma terceira coisa que é o que ele chama de local movement. Ele vai chamar de hand internal movement. Tá? Então, esses movimentos envolvem um tipo de repetição. Ah, sim, esse aqui é o wiggling movement. É aquele do long ago. Né? Lembra o long ago? Que você faz assim com os dedos. Tá? Tá, então, por exemplo, o white, ele chamaria de non-path movement. E essa coisa do wiggling, ele chamaria de local movement. Mas eu não entendi se isso tem a ver com a repetição ou é uma atividade secundária. Ah, tá. É que ele pode acontecer junto com um path movement, que é o caso do long ago. Tem um movimento que tem um path movement, que é esse aqui, mas você acrescenta uma outra coisa que é uma coisa wiggling aqui, né? Como é que a gente traduz isso? Um chacoalharzinho, né? Tá. Pois é, e a história do Brave, ela também é importante pelo seguinte, porque no White você tem um movimento, mas você só fecha os dedos assim, né? Eles estão espalmados aqui e você fecha. No caso do Brave, você puxa, só que os seus dedos não ficam moles, você faz o close. Então, isso também ele vai argumentar que é uma sequência, porque é outro handshake.
entendeu? Mas isso também é uma sequência, não é? Mas eu acho que você poderia ver como simplesmente assim, é, eles fazem, sei lá, é como se os dedos estivessem moles e eles fecham. Mas seria diferente de você fazer isso e você fazer isso e fechar, né? Eu Não, eu entendi estava isso. pensando no polvo, por isso que eu estou fazendo assim, porque o polvo você faz movimento. Porque olha só, o que ele diz assim, ó, existem duas formas de fechar a mão em 5, né? Então, uma forma seria a do white, né? E a outra seria que você fechar como no Brave, né? Então, ele vai dizer que o Stoke adicionou o segundo handshake, né? Entre colchetes, para representar esse fato. No entanto, especificar uma segunda mão é inconsistente com o sistema que diz que você não tem, que você só tem um handshake e chamando e chama simplesmente um movimento de fechamento e não second handshake, tá? Então o Liddell argumenta que esses sinais são evidência de que você precisa especificar sequências de configuração de mão. Não, você tem razão. Então, o que ele está dizendo é que, como são dois jeitos de fechar, então tem que necessariamente especificar, tem que ter uma segunda especificação de handshape. Então, tem razão. Isso aqui é um handshape, a mão está espalmada, e você puxa e ela está em pinça. Então, são dois handshapes. Porque o que ele está dizendo é que Eu não estou aqui, eu se estou só fazendo. houvesse essa maneira de fechar, então você não precisava especificar duas, né? Então, como você pode fazer isso ou isso, tem que ter duas especificações de handshake, né? Então, é mais uma razão. E ainda por cima tem essa outra coisa, que é a combinação de um path movement com um non-path movement. Só que aí a história é como ele é repetitivo, ele está chamando de uma terceira coisa. Então tá, lembrei. Que hoje é Então é isso. oscilação. Oscilação de dedo. Oscilação, isso na verdade, essa que é a tradução. Tá. É que eu fico em dúvida se eu traduzo já para o nome de hoje, se não. Não, é melhor traduzir sim. É oscilação. Tá. Bom, então, de novo, é mais uma crítica a essa história de não ter simultaneidade. Né? Desculpa, de não ter sequencialidade. É preciso ter sequencialidade. Né? Tá. Essa coisa aqui da crítica em relação ao modelo MH, eu acho que tem a ver com a história de eles estavam propondo, em princípio, eles achavam que estavam propondo um modelo Isso eu fiquei fonológico. confusa. Então, é porque a história ali é a seguinte, que eles estavam propondo, eles achavam que estavam propondo um modelo fonológico, né? E só que eles foram vendo que eu tinha anotado aqui para lá. Tem a ver com a história de que assim tinha uma série de detalhes que a notação fonética não dava conta de capturar, porque ela estava no nível maior de abstração. Mas eles foram percebendo que uma série de coisas, tipo formação de compostos, reduplicação, afixação, precisavam são fenômenos linguísticos, né? E parte desses fenômenos tinha a ver com mudanças
nas configurações, etc., né, em detalhes da articulação que não estavam sendo capturados pela notação. Portanto, estava ficando de fora. Sim. Então, eles precisavam de dar conta disso. Quer dizer, não dava para você... Eram detalhes que não eram previsíveis, porque qual que é a história? Tudo que for previsível não entra na notação fonológica, porque é apenas um detalhe de implementação. A questão é que parte dos movimentos que precisavam ser notados, eles não eram previsíveis e eles não estavam na notação. Então, esse era o problema com o movimento lá deles, né? com o modelo de 89. Né? Então, isso tem menos a ver com essa história com a crítica ao Stoke, tanto que eles nem citam Não o Stoke citam. aqui. Né? Aí eles se citam. Isso. Tá. É isso, mas por isso aqui fica um pouco difícil de entender, porque ele está indo para outras direções e não para a crítica do Stoke, entendeu? Essa aqui é a questão, né? Mas aí eles fazem uma crítica ao trabalho deles. É uma crítica ao modelo deles de 89, né? Que é o que a gente continua tendo como base. Do Sim. Stoke, a gente foi para o deles e... E na verdade aqui a questão também nem é tanto a questão olha só o que ele fala, né? No final da sessão, ele diz assim: por que estamos procurando desenvolver um sistema que vai permitir a descrição e a solução para problemas ordinários da morfologia e da fonologia, e dado que nenhuma dessas propostas lidam com a representação de detalhes fonéticos, então, de toda maneira, então, quer dizer, isso sugere que os movimentos não precisam ser transcritos na representação dos sinais em ASL. Tinha que reler aqui, já esqueci exatamente qual que era o... Tá, o que ele vai dizer aqui é o seguinte, ó. Que o modelo MH, né, de Movement and Hold, e o seu desenvolvimento no modelo que foi apresentado em Liddell e Johnson 89, é a única tentativa de que nós temos notícia de criar um sistema de notação capaz de representar mais detalhes fonéticos de uma sinalização verdadeira, né? De uma sinalização que realmente aconteceu. Esses detalhes se mostraram especialmente úteis na análise de muitas construções morfológicas na SL. Aí vai dar uma lista lá, né? Reduplicação, não sei o que lá, fixação e tal. Liddell e Johnson também exploraram processos fonológicos como epêntese de movimento, deleção de holds, metástase, blá, 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 blá. Além desse trabalho, essa versão do sistema fonético também foi aplicada. Tarará. Tá. Assim, não As tem apostilas. o Eles param propósito. aí. Não está muito claro para mim o propósito dessa sessão aqui. Então, pelo que eu entendi, Pablo, nessa sessão eles apresentam o que eles fizeram, né, que está sendo utilizado, tarará, e de uma certa forma eles apontam as falhas e falam que vão apresentar nos próximos. Eu acho que eles estão dizendo assim que esse modelo MH ele
propiciou a discussão de detalhes fonéticos, assim, que era uma coisa que outros modelos simplesmente não permitiam. Eles estão dizendo assim que a comunidade, né, de estudiosos de ASL basicamente tinha sempre não tinha um interesse na representação do detalhe fonético, que eles estavam sempre interessados, enfim, em representar apenas aquilo que era totalmente não previsível e tal, que detalhes eles deixavam para outro nível de análise e tal. E que o modelo deles, embora fosse um modelo em tese fonológico, ele permitia, eles criaram algumas possibilidades, né, de representação de detalhes, né? Aí eu acho que tem essa outra seção que chama a Movementless Model, né? E aí o que ele vai dizer aí para mim é o seguinte, que na fonologia de línguas orais, houve a partir dos anos 90, uma tendência a eliminar todos os traços dinâmicos. Então, tudo que envolvia tempo e sequência foi meio que eliminado na fonologia das línguas orais. E aí está falando desse Reis, que é um fonólogo bem famoso, na verdade, de línguas orais. Então ele meio que propõe que na fonologia das línguas de sinais também se fizesse isso, se eliminasse a ideia de movimento. Não precisa de representar o movimento. E aí eles vão criticar, na verdade, por todas as razões anteriores, né? Eu acho que essa sessão basicamente trata disso. Mas que eles vão dizer, obviamente, isso é um problema, né? Se eliminar o movimento, você não tem o sinal. Não, e principalmente por quê? Porque, na verdade, sim, você poderia basicamente dizer o seguinte, que o movimento é só uma transição entre duas coisas que não são movimento. Mas aí tem tudo aquilo que eles falaram antes, que o movimento pode ter características, que coisas podem mudar no meio do movimento. Então, essa não é uma proposta que faça sentido. E aí a última sessão, que é essa que eles chamam de Só fonética. uma pergunta, na língua oral fez esse sentido todo ou não, Pablo? Então, Porque, assim, não é não, o que eu sim. tô, né? De fato, assim, as fonologias de línguas orais, elas praticamente todas, principalmente as mais difundidas, elas também basicamente jogam tempo fora, assim, não há tempo, não há características temporais, assim. Então, realmente, isso aconteceu, assim. E com problemas também, para muitas coisas, também nas línguas orais. Assim, muitos fenômenos ficam mal explicados porque você não inclui temporalidade. Né? Tem isso sim. E aí, essa parte das transcrições fonéticas, né, tem algumas coisas bem interessantes, eu acho, aí, que são. Até vou compartilhar aqui. Engraçado, durante muito tempo, sempre que eu lia questão de fonética, a questão fica nas configurações de mãos, como se fosse o ponto básico da fonética da Libras. Sei. E eu estou começando a achar que o ponto básico é o movimento. Quer dizer, não tem um eu acho que não é ou só outro. não outro. Eu acho que o problema aí é a sequencialidade. Essa que Sim. o pulo do gato, eu acho que é o que ele está dizendo, é a sequencialidade. Porque pode ser tanto sequência de configuração de mão, quanto sequência De de movimento. movimento. A questão mesmo, me parece que o ponto ignorado é a sequencialidade. Que é uma Então, boa coisa para gente. sim, sim.
Então, olha só, eu marquei aqui as coisas que eu achei mais relevantes, que é a história, né, que uma transcrição fonética, né, de uma enunciação falada, né, é a representação dos sons realmente pronunciados numa determinada ocasião. Então, é aquela história, um sistema de representação fonética não é uma coisa super abstrata, é uma realização específica. Então, digamos, se você tocou, então você vai representar o toque. Se você não tocou, no caso lá do think, então você vai representar exatamente isso, né? E aí ele vai ter um argumento muito interessante para dizer que, para falar sobre essa história, mas para dizer também que, por exemplo, quando você faz uma representação fonética, você não diz, não está claro ali se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se tem uma diferença de entoação. Então, o que ele está dizendo, portanto? Que uma transcrição fonética já tem uma operação de abstração, né? Então, são símbolos para uma categoria abstrata de sons, né? Mas essas categorias não são tão abstratas quanto categorias fonêmicas. Acho que essa é a questão, que eu acho que muita gente, inclusive muitos fonólogos, perdem isso de vista, que mesmo uma transcrição fonética já tem algum grau de abstração, né? E que a questão isso aqui também é importante, ó, assim, minimamente um sistema fonético deve capturar as distinções sonoras, né, necessárias para distinguir uma palavra de outra, né? Então, você pode não ir além disso, mas você tem que, no mínimo, fazer a anotação, a representação daquilo que é necessário para distinguir uma forma de outra forma, né? E sim, outra coisa que eu achei relevante era isso aqui, ó. Que é o que o analista tenta fazer quando faz uma transcrição fonética é identificar unidades fonéticas significativas linguisticamente dentro da cadeia da fala, né? Ao mesmo tempo que ignora alguns outros aspectos que são linguisticamente insignificantes, não significantes, ou são simplesmente idiosincrasias. Ou seja, tem abstração. Você está deixando alguma coisa de fora, o que é puramente idiosincrático e tal. Então, eu acho que é bem relevante de ter isso em mente, né? E aí, digamos, como é que você aplicaria isso para a língua de sinais, né? Então, idealmente, uma transcrição fonética, um sistema de transcrição fonética para os sinais deveria atingir esses mesmos, né, objetivos, os mesmos que você tem para a fala, ou seja, representar uma sinalização específica e não uma coisa hipergenérica, mas ao mesmo tempo deve deixar de fora aquilo que é puramente idiosincrático, né? Tem que se concentrar naqueles aspectos que são relevantes linguisticamente, né? Mas devem fornecer uma representação escrita e categórica, né, daquilo que um sinalizador realmente faz, né? Então ele vai dizer que essa representação ela serviria de base para análises, por exemplo, fonológicas, né? E aí isso aqui na verdade, também é uma coisa que deriva do ponto principal, que é que um sistema fonético, um sistema de representação fonética adequado para sinais, necessariamente envolve sequências de segmentos fonéticos, né? Isso é a chave.
Esse aí é a chave, né? Porque eu acho que é justamente isso, porque se você fosse procurar um sistema de transcrição que considerasse que tudo é simultâneo, aí seria impossível, na verdade, né? Você simplesmente não Sim, conseguiria fazer uma coisa como essa. então isso é muito legal. Ufa, terminamos. Vou Esse até texto é parar. pesadinho. Pesadão.